Nós queremos agradecer, em nome da Igreja em Pereira Barreto, a oportunidade de poder vir aqui com a responsabilidade de trazer a Palavra de Deus a todos vocês que estão aqui. Queremos agradecer e hoje nós vamos trazer para a igreja, para as igrejas que estão aqui, para os irmãos que estão aqui. Nosso texto de início está no Salmo 133. Quero convocar todos que estão com as suas Bíblias, que abram no Salmo 133. Podemos ler? Cântico dos degraus de Davi. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que o nosso Senhor possa nos dar sabedoria, conhecimento, para poder compartilhar nesta noite com todos que aqui estão, baseado nesta passagem que nós lemos. Então, quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está nesta noite aqui, que a união entre os filhos de Deus importa muito na vontade de Deus. Amém? Quero agradecer novamente este convite. Nós nos sentimos honrados como nobre entre os irmãos. Agradecer também a presença das irmãs igrejas sexagenárias que estão aqui, uma das qual nós estamos à frente, e a outra, a nossa amada igreja de Sudiminuce, e também os irmãos de Presidente Prudente. E agradecer a Deus pelo 5º ano de organização desta amada igreja aqui em Três Lagoas. Deus abençoe os irmãos daqui, Deus abençoe o amado pastor e a sua esposa, a irmã Wanda, que Deus nos ajude. Este Salmo de Davi foi escolhido para compartilhar com os irmãos a importância sagrada da união entre os filhos de Deus. São 15 salmos apresentados como cânticos dos degraus, ou cânticos das peregrinações. Ele vai do Salmo 120 ao Salmo 134. É difícil saber a exatidão sobre esses 15 salmos, também chamados salmos da peregrinação. São canções direcionadas aos hebreus pós-exílio, e pela vontade do Senhor, foi guardados para nossa aplicação e consolo. Amém? Como este salmo é um salmo da excelência da vida em união, promovido pelo amor fraternal, deve sempre encaixar perfeitamente nas igrejas do Senhor. Também quero agradecer a oportunidade, porque eu creio que quem faz convite dá os primeiros passos de aproximação do amor e a manutenção dele suficiente para que, além de lembrar dos amados, o querer estar juntos para compartilhar momentos de alegria como esse que nós aqui estamos. A gratidão, em grau maior, também nós devemos nos momentos angustiosos que, porventura, hão de vir. Como diz em Provérbios 17:17, em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce um irmão. O provérbio diz que na hora da angústia é que nasce o verdadeiro irmão. Normalmente, os amigos são, como nós temos um palavreado, são pau para toda obra, não é assim?
Em qualquer situação, o amigo está presente. Entre os amigos de horas difíceis, é que um amigo torna-se irmão. Nesses momentos que nós descobrimos quem é o verdadeiro irmão de cada um de nós. Assim fez Jesus conosco como primogênito entre os filhos de Deus. O irmão amigo sempre é especial, porque ele faz o que os outros amigos não fizeram. Podemos dizer, amor fraternal é sempre um amor diferenciado. É como o amor de Davi e Jonatas, na perseguição implacável do pai de Jonatas, Saul, contra Davi, nasce o irmão Jonatas. Em Provérbios 18 e 24, última parte, diz que há um amigo mais chegado que um irmão. A amigável irmandade, irmãos, é de tão alta consideração que passa aos descendentes, como nós vemos nas Sagradas Escrituras, porque esta entranhável consideração pode permanecer na memória até pós a morte. Em 2 Samuel 9:1, nós vemos Davi dizer ao povo de Israel: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que ele faça benevolência por amor de Jonatas. Foi então que foi apresentado um filho de Jonatas que tinha restado de todos os herdeiros do trono, da descendência de Saul, e este chamava-se Mefibosete. E quando ele encontrou com Davi, Davi disse para ele: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás a minha mesa sempre. Então inclinou-se e disse: Mefibosete, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Verdadeiros amigos sempre são assim, irmãos. Quando um está numa infinita desvantagem, aparece um amigo, não importando com coisas passadas, mas considerando o afeto que é relevado, ainda que o amado, o grande amigo, já não esteja mais entre nós. Vemos então esses princípios que o Senhor já tem trazido desde o Velho Testamento para nós entendermos que o afeto verdadeiro do amor ágape, ele deve ser muito real nas nossas vidas. Porque eu digo aos irmãos nesse momento, que estar aqui com os irmãos, para nós é como atar mais um nó, para selar nossa irmandade fraternal, até que o nosso Senhor Jesus Cristo apareça entre nós novamente. Amém? Esses são os primeiros passos para que possa nascer irmãos como Davi e Jonatas. Tempos difíceis, irmãos, e aflições, nós sabemos que aumentarão dia a dia. Não haverá tanto espaço para apenas ajuntamento de encontro casual nas igrejas. Apenas encontros podem ser de união fraternal, aqueles que são de decisões para querer estar junto com o povo de Deus. É o momento de manifestar nossas intenções com os irmãos, tendo o Senhor como testemunha entre os amigos irmãos, como nós vemos nesse salmo. João diz, de uma forma bem útil para nós, sobre o exemplo do amor de Deus a ser seguido para certificar a presença de Deus entre os filhos de Deus. Precisamos de fazer esta conferência. 1 João 4, a partir do verso 11, diz: amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós,
pois que nos deu o seu Espírito. Sempre observei essas palavras de João nesta condicional: se amarmos, Deus está em nós. E em nós será perfeito o amor de Deus. Se não amarmos, Deus não está em nós. Vamos lembrar que esta amada igreja em Três Lagoas tem uma história de nascimento costurado pelo saudoso pastor irmão Calvin Gardner. Certamente, irmãos, ele não perderia a oportunidade de estar aqui hoje. Eu creio. Ele não ia ter outro motivo a não ser estar aqui conosco hoje, para comemorar aquilo e agradecer a obra que Deus tem feito e como instrumento de Deus que assim o fez. Amém? Então, nessa voluntariedade obediente das primícias desta igreja aqui em Três Lagoas, implementada pelo estimado pastor Marcelo, assim aconteceu que está aqui entre nós a igreja de fato, física e local, com as bênçãos de Deus. Este é mais um trabalho agraciado por Deus, pela fé daqueles que um dia aqui chegaram para proclamar o Evangelho nesta cidade, de muitos migrantes, nativos e até refugiados de terras distantes. Amém? Esta igreja não está nesta cidade apenas por vontade de homens. Deus tem almas aqui para ouvir o Evangelho ainda, e a missão está na incumbência desta igreja. Prova maior é que os nobres irmãos existem aqui. Enquanto Deus manda seus enviados, os enviados adquirem fé obediente dos altos para enxergar necessidades de cada um que Ele chama. E você deve ser um daqueles que tem certeza de ser um chamado de Deus. Podemos crer que a realidade desta obra tem a mão poderosa de Deus que nos ensinou a amar. Para nós, é uma das provas, irmãos, da presença e direção de Deus nestes feitios da grande comissão, iniciada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ter contentamento grato por sermos usados por Deus na alegria fraterna deste momento. Sinta-se parte deste povo que ama. Na obra do Pai Eterno, a alegria dos irmãos também é a nossa. Idas e vindas, intercaladas com alegrias, dificuldades, tristezas. Irmãos sempre perseverantes no Senhor. Este deve ser o lema dos servos de Deus neste mundo. Sempre perseverantes. Devemos ter bom ânimo para vencer as aflições do dia a dia. Como exortou nosso Senhor aos seus amados discípulos. Desta forma, naquele momento de despedida, era necessário breves e importantíssimas recomendações do Mestre aos seus discípulos, que iam ficar aqui como nós estamos. Em João 16, podemos observar alguns detalhes desta fala entre Jesus e os seus amados. No versículo 32, diz Jesus: eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Interessante é que Jesus disse aos seus discípulos que só nele nós podemos conseguir ter paz nesse mundo. Sem eles, obviamente, nós jamais teremos paz nesse mundo.
Foi necessário cada um dos seus discípulos, cada um correr para o seu lugar, deixando Jesus a sós no momento íntimo com o Pai, e era necessário. A hora da partida estava cada vez mais perto. Nada poderia retardar ou impedir o cumprimento desta dolorosa missão por causa de nós. Não podemos desprezar o amor e a união. Neste momento de tristeza e afeição do nosso Senhor entre seus discípulos, foi quando Jesus deixou esclarecido a diferença entre estar com Ele e estar sem Ele. E nós devemos distinguir muito bem em cada um de nós o que significa o peso de estar no Senhor e também de não estar com o Senhor. Aqueles que já estão na vida nova, já deixaram a vida antiga, sabem muito bem discernir o antes e depois. Não deve haver uma miragem, não deve haver uma nuvem, uma indecisão do que era e do que agora é. Amém, irmãos? E Ele tem paz que o mundo não tem e o mundo não tem para dar. Quem tem a paz de Jesus tem bom ânimo e vence o mundo assim como Ele venceu. Amém. Aqui encontramos o que precisamos receber e seguir. No mesmo livro de João, agora no capítulo 14, convido você a retornar algumas páginas, versículo 27 apenas. Jesus disse aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que reflete e ecoa para os nossos ouvidos, para entrar nos nossos corações e fazer firmeza nesta grande missão que nós temos. Na paz do Senhor, nós, os destemidos filhos de Deus, podemos, na impaciência e no tumulto, promover a paz dos longânimos. No ambiente de desânimo, animar com palavras preciosas, vindos da fonte da palavra de Deus. No ambiente de desunião, promover a união entre os servos de Deus através da palavra e do exemplo do nosso Senhor. No ambiente de maledicência, ser justo, não destruindo o próximo, mas edificando uns aos outros, carregando as cargas uns dos outros. No ambiente de questões pessoais e talvez até conversas tolas, como Paulo fala às igrejas, anular posições loucas, nocivas e insanas, para não atrapalhar o andamento da igreja de Deus. Não podemos esquecer que Satanás quer perturbar a igreja, quer perturbar o ambiente da igreja, mas nós, pelo poder de Deus, quando nós buscamos ao Senhor, Satanás só tem uma rota: fugir do meio do povo de Deus. Amém, irmãos? Sendo assim, devemos eliminar coisas que não convêm entre nós, tanto na família quanto na igreja. Fontes de águas contaminadas jamais podem abastecerem a família do Senhor e a igreja do Senhor. São como injeções venenosas diretas nos corações para criar ambientes de indiferença, frieza e desunião e afastamento. Porque, meus irmãos, as perturbações do coração, as turbas, como Jesus disse, e os amedrontamentos da alma são causas persistentes e insistentes para demolir a fé, a esperança e o ambiente fraterno na paz do Senhor e a união dos servos de Deus. Irmãos, nós não devemos nós não participamos daquele momento de despedida
entre Jesus e os seus discípulos. Evidentemente nós não estávamos lá, mas o melhor daquele momento ficou para nós, a sua paz. Amém? Judas prega aos irmãos a multiplicação, versículo 2 de Judas. Judas prega aos irmãos a multiplicação da misericórdia, da paz e do amor. Assim está o versículo: misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicadas. Essa equação exponencial da multiplicação, nós devemos dar crédito à misericórdia, à paz e o amor no ambiente do povo de Deus. Assim a igreja cresce e preserva-se. Na conservação irrepreensível, neste ambiente, é esperar Jesus em paz e unidos. A igreja do Senhor espera Jesus misericordiosa, cheia do seu amor perfeito. Neste formato santo, irmãos, a igreja do Senhor toma a ceia do Senhor. Irmãos reunidos num só corpo, como nós aprendemos na ceia, participam da comunhão e da união do corpo de Cristo. Depois de cear, cada irmão vai para o seu lugar, mais certo ainda do dever de anunciar que Jesus vai voltar. Em 1 Coríntios 11, 26, como diz o apóstolo Paulo, sobre a questão da ceia, o posicionamento da igreja na ceia, e ele diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Este memorial importante deve ser tratado com zelo, para que possamos estar cada dia mais aptos, certos, que devemos anunciar que Jesus vai voltar. Seu coração, meu irmão, das igrejas aqui representadas, seu coração tem movido na expectativa da volta de Cristo, ou pouco você tem lembrado, orado, persistido, preparado-se para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Evidentemente, num ambiente desunido, creio que não é o que acontece nas nossas igrejas, mas qualquer sinalização de desunião deve ser estancado. Nosso momento de hoje não é momento de tristeza, da morte e da partida do nosso Senhor Jesus Cristo, nem da despedida. Pelo contrário, irmãos, o momento da igreja do Senhor é de esperança, cada dia mais, é da vinda do Senhor. Devemos avivar entre nós que a chegada de Cristo será excelente e devemos crer. Paulo diz à igreja de Romanos, capítulo 8, versículo 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Paciência, meus irmãos, é uma das condições daqueles que perseveram cuidadosamente a volta do nosso Senhor. Nós devemos, então, esperar Jesus, unidos, juntos, numa só fé, num mesmo Espírito Consolador. Amém? Seus discípulos, um dia, tiveram que se dispersar, logo depois da última ceia, numa forçada diáspora, deste êxodo, promovido por perseguições no ambiente hostil em Jerusalém. Esta fuga foi benéfica, porque o Evangelho se espalhou de Jerusalém para os confins do mundo, mundo afora, e séculos depois chegou entre nós.
Não podemos menosprezar este fato doloroso, este caminho longo por esses 21 séculos, para chegar até nós ainda a palavra preservada daqueles que unidos perderam suas vidas, suas famílias, até suas identidades, para podermos ouvir a palavra de Deus neste momento. Amém? Nos escritos dos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, creio que o que mais detalha as palavras últimas deste grande comissionamento, nós optamos por Mateus nesta noite, capítulo 28, a partir do verso 16. Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Para a nossa era da graça, 21 séculos já se passaram. Creio que não vai passar o dobro, 1/3 desse tempo que já estamos depois da ascensão do nosso Senhor Jesus. Então, os irmãos observam nesta leitura que a igreja no início estava junta na preservação das doutrinas. Alguém pergunta, doutrina é importante? É. As doutrinas eram comuns entre os primeiros santos, do batismo e a união a partir de Jesus Cristo, porque foi Ele que nos uniu. Nós só estamos aqui por causa dele. Amém? Porque Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Ele não faz intervalo, Ele não abandona, mas Ele sempre está conosco. Ele está com esta igreja, desde o dia que ela nasceu. Porque esta igreja é a igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela. E você pode ter certeza que qualquer desunião entre os salvos sempre vai ser um reflexo de afastamento do nosso Senhor Jesus. Este convosco que nós lemos na frase dele é desprezado, jogado fora, dado pouca importância. Porque, irmãos, nós não estamos falando neste momento de simples afeições pessoais ou amizades de ocasião e por afinidades, mas nós estamos falando de algo muito maior, que é união pela presença de Deus, que é capaz de anular conceitos humanos da união que os homens pregam para obter um certo raciocínio de equilíbrio entre classes, entre a humanidade. Mas aqui nós estamos falando da união do poder de Deus, que é além do que podemos fazer e equacionar nas nossas vidas. Assim nós devemos tratar com mais compromisso estarmos juntos. Se não fisicamente, mas em oração, orando um pelos outros. Nós não podemos desistir de orar. Quando oramos, irmãos, sem cessar, aos irmãos que nós conhecemos e até aqueles que nós conhecemos, é uma certidão de união. Quando lá em Pereira Barreto nós oramos para a igreja de Prudente, para a igreja de Três Lagoas,
para a saúde do pastor Marcelo, que teve problema de saúde, para os irmãos de Sudiminuce, os irmãos orando por nós. Irmãos, esta ligação espiritual, esse trânsito de oração que chega ao trono da graça, irmãos, não tem como deixar de ser unidos. Amém? Assim devemos tratar com mais compromisso esta questão do Salmo 133. Igreja que tem membros desunidos, membros mudos, membros calados. Pode ser que tenha problemas com os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua presença. Por exemplo, como dizer que tem Jesus e está desunido? Como dizer que um lar é do Senhor se este lar não fala as mesmas palavras do Senhor? E o ambiente não é o ambiente do amor do Senhor. Se cada um fosse uma igreja individual, ou como estão dizendo agora, uma igreja orgânica, lembre-se que lenhas espalhadas não queimam. Se no começo as primícias se espalharam mundo afora sem deixar de se amarem, e eu digo dos apóstolos e da igreja no início, agora nós, numa realidade mais próxima do que a deles, da aproximação da volta do nosso Senhor, e cada dia mais, as igrejas locais devem estar unidas na mesma oração, em torno da esperança, a fé e o amor. Amém? Num ambiente de paz, dado por Jesus. Lembramos que, em 2 Pedro 3:9, o apóstolo Pedro disse: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns têm por tardia, isto é, alguns acham que não vem, alguns chegam até a acreditar que já não vem mais. Mas o Senhor é longânimo para com cada um de nós, para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrependerem. E se arrepender é retornar à fé que um dia tiveram. Se você hoje não está mais na fé que um dia você teve quando nasceu no Senhor, Pedro nos orienta: venha e arrependa, retorne ao corpo de Cristo, retorne à igreja do Senhor. Porque eu te digo, porque assim como Jesus não retardou o momento da sua partida, lembra que nós lemos Jesus falando com seus apóstolos? Jesus não retardou o momento da sua partida. E você pode ter certeza que também não retardará o momento da sua chegada. Amém? Alguns cansados de esperar, desunem, perdem paz, tornam-se impacientes, então vão buscar outros interesses. Jesus disse em 24:12 de Mateus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse versículo é muito tenso, porque ele quantifica. Ele coloca uma situação em que hoje nós estamos numa ascendente muito rápida. A iniquidade hoje é uma questão de honra para Satanás. Se Satanás não entra na igreja, ele entra na família, ele entra na vida individual de cada um. Mas ele vai procurar te convidar para olhar para a iniquidade que está lá fora. Então Jesus disse que ia se multiplicar esse ambiente hostil ao povo de Deus.
Então ele responde: a consequência é frieza, verdadeiras geladeiras com um hábito cristão. Então a igreja do Senhor, persistente, vocacionada, ela corre atrás. A igreja do Senhor, ela chora, ela geme. Geme por ela, geme por outra igreja co-irmã, porque quando uma igreja está triste, as outras igrejas também entristecem. A não ser que não tem comunicação de saber o que acontece. Mas se houver esse curto-circuito, de um alegre e outro triste, o Senhor não tem prazer. Choque de sentimentos devemos deixar para o mundo ter na sua confusão, no ambiente deles. Não, irmãos, entre o povo de Deus. Paulo diz em Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Em Romanos 15:5, ele também diz, ora o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós começamos no Salmo 133, e você deve lembrar nossa primeira leitura, numa exclamação, numa interjeição, ó quão bom, ó quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? E ele diz, é como óleo precioso. E depois ele diz, é como orvalho de Hermon. Veja como o nosso salmo trata o tema união do povo de Deus, e aqui daqueles que sofreram no exílio, sabiam o que era sofrimento. Então eles tornaram o que eles não tinham no sofrimento sagrado, o que eles tinham agora, a oportunidade de ter. Lembre-se desse salmo para as nossas vidas. Então eles lembravam que no exílio, o quanto que fazia falta uma mão amiga, o socorro de um irmão amigo, porque lá, irmãos, não aparecia ninguém para socorrer. Agora de volta ao lar, foi percebido a suavidade dos irmãos viverem unidos. Então, Davi diz, é como óleo precioso, é como orvalho do monte. A expressão, quão bom e suave, passa o sentido de um significado que expressa o agradável gozo e a sensação suave recompensadora. Toda vez que você está unido na sua igreja, unido no seio de cada irmão, você torna-se recompensado. Então o Salmo transmite esse sentimento. E mais para frente ele cita o óleo, porque os sacerdotes eram ungidos com óleo, o símbolo de bênção e missão cumprida. Então ele diz, é como óleo precioso. Este óleo precioso, meus irmãos, era um perfume raríssimo, à base de mirra e oliva, pura, usada para ungir reis e sacerdotes. Era a consagração dos agraciados. Então é por isso que o salmista compara o povo que vive em união e harmonia como aqueles que foram abençoados por Deus para sempre. No último versículo, ele cita sobre as bênçãos de Deus para sempre, onde assim é a comparação que ele faz como o orvalho de Hermon, porque também nós somos sempre abençoados por ele.
É interessante você aprender sobre Hermon, o que significa o Monte Hermon para Israel. O Monte Hermon é um verdadeiro oásis. Está na divisa entre a Jordânia e Israel. Aliás, hoje é um lugar de muito conflito por lá. E ele tem um contraste muito grande entre os países limitróficos. A Jordânia, a Síria, o Líbano. Deserto para todo lado e um oásis no meio do deserto. E então, irmãos, este monte, ele tem neve. E esta neve, ela derrete. E ela vai entrando nos vales de Israel. Forma vários rios, o mais importante é o Rio Jordão. Então, enquanto os outros países dependem de chuvas e de uma situação de estações do tempo, aqueles que estão como Hermon têm água e orvalho 24 horas para sempre. E Davi diz, quando ele viu a natureza, olha, essa natureza que Deus nos deu é como a união que o Senhor também propicia a nós. Amém? Então esse monte é a questão de sobrevivência de Israel. A união entre o povo de Deus é questão de sobrevivência. Comparar estas maravilhas da natureza que Deus criou com a união entre um povo é maravilhoso, você concorda? Porque este salmo é um salmo maravilhoso. Aliás, esses salmos dos degraus, eles são quase todos pequenos, bem objetivos. E é uma comparação viva, enxergada e admirada pelo salmista, quando ele viu a natureza. Davi viu aquela natureza e falou, olha, comparo a essa maravilha, a união dos irmãos. Mas vivo pela presença em nós do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá o orvalho de cada manhã, o nosso verdadeiro maná, que cai dos céus toda manhã e à noite. Toda a água viva contínua que desce do seu trono santo para nos dar o suporte nesse mundo. Que a nossa união, irmãos, das nossas igrejas, e a união de cada igreja, e a união de cada família, e a paz de cada indivíduo aqui, de cada irmão, seja o reflexo deste salmo de Davi, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que a nossa união seja como um cântico dos degraus, um cântico dos peregrinos, dos forasteiros, um salmo perfeito para nosso Senhor habitar em nós. Eu quero agradecer ao pastor, quero agradecer à igreja, quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar com os irmãos esta mensagem, os cânticos que nós estamos participando, as orações de consagração ao Senhor, e que cada um de nós, e cada igreja aqui representada com seus membros, possamos entender cada dia mais a vontade, através da obediência e do arrependimento contínuo, não para a salvação, mas para a santificação e a aproximação, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nos aproximamos dos irmãos. Então, a partir dessa pregação, nós vamos entender melhor os 2 grandes mandamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo propôs à sua igreja. Amém? Que Deus abençoe.